Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Em Esdras 1 e 2, vemos o cumprimento da promessa. Ciro, rei da Pérsia, autoriza o retorno dos judeus a Jerusalém. Uma lista detalhada dos exilados é apresentada, mostrando a restauração do povo. Em João 13, do 1 ao 20, Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando humildade, serviço e amor, mesmo sabendo quem o trairia. Que a fidelidade de Deus em restaurar e a atitude serva de Jesus moldem nosso coração hoje. E que, a cada dia, tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Esdras 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais, e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 4 bacias de prata de qualidade inferior, e 1.000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Esdras 2. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Esta é a lista dos israelitas. Os descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 362, de Ara, 775, de Patimoabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812, de Elão, 1 a 254, de Zato, 945, de Sacai, 760, de Bani, 642, de Bebai, 623, de Asgade, 1, 222, de Adonicão, 606, de Bigvai, 2056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Besai, 323, de Joras, 12, de Hassum, 283, de Gibar, 95, os da cidade de Belém, 123, de Netofate, 57, de Anatote, 128, de Asmavete, 42, de Kiriate Jearim, Kefira e Beerote, 743, de Ramai Geba, 621, de Migmas, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Magbis, 156, da outra Elão, 1254, de Harim, 3 de Lode, Hadide e Ono, 725, de Jericó, 345, de Sená, 3630. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973, de Imer, 52, de Passur, 247, de Harim, número 17. Os levitas, os descendentes de Jesua e de Cadmiel, por meio da linhagem de Rodavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Hatita e Sobai, 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Hassufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Labana, Hagaba, Acube, Hagabe, Sanlai, Hanã, Gidel, Gar, Reaias, Rezim, Nekoda, Gazão, Uza, Passeia, Besai, Asna, Meunim, Nefusim, Bakbuke, Hakufa, Harur, Baslute, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamá,
Nessias e Hatifa. Os descendentes dos servos de Salomão. Os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Yala, Darcom, Gidal, Cefatias, Hatil, Pokerete, Hazebaim e Ami. O total dos servidores do templo e, dos descendentes dos servos de Salomão 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querubê, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Cos e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado pelo nome do sogro. Eles procuraram pelos seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 48 homens. Além dos seus 7.337 servos e servas, havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.